Olá a todos! Hoje estamos aqui para falar sobre um tema muito importante, principalmente no mês de setembro, que é a saúde mental. Eu sou a Júlia Morinel e sou diretora social do GBECO. E representando o GBECO, eu posso afirmar que estamos muito felizes em receber hoje a psicóloga Miriam Dalk para uma conversa sobre questões muito importantes para nós os jovens, que inclui ansiedade, estresse. Mas por agora, vamos pedir para que a Miriam fale um pouquinho sobre si, para que possamos ter um vislumbre sobre a área em que ela atua e em seguida partiremos para as perguntas realizadas pelos alunos da nossa escola. Muito bem. Bom, meu nome é Miriam Dalk, Miriam Elizabeth Dalk, sou psicóloga há 27 anos já, né? Me formei em 97, enfim, e desde então, né, tenho trabalhado em diversas áreas, né? Trabalho na área, enfim, da saúde, né, como psicóloga clínica, também atuo na área da deficiência, trabalho na PAI há muitos anos aqui em Sobradinho, né, e também atuo na área do trânsito, tá, então, inclusive agora fiz uma especialização nessa área, né, que é uma área que eu também gosto muito, né, então, enfim, acho bem importante, assim, essa dinâmica, assim, da gente poder estar atuando, né, em várias áreas e isso traz, né, enfim, muita essa caminhada, né, de bastante experiência e traz muita satisfação, assim, no meu trabalho. Para começarmos, uma das perguntas enviadas foi: de que maneira podemos nos prevenir para que as situações como pressão social, estresse e ansiedade em relação às provas e mudanças hormonais vividas por jovens e adolescentes não interfiram nos estudos e na vida pessoal? É uma pergunta bastante complexa, né? Porque, na verdade, sim, nós vamos vivenciar, né, essas pressões, assim, né? E a questão individual de cada um, né? A trajetória, enfim, a história de cada um, as características de cada um. E aí, como cada um vai estar se colocando, né? Cada pessoa, enfim, cada jovem vai estar se colocando no nosso mundo, enfim, nas questões que nos dias atuais são bem, eu diria assim, bem complexas mesmo de serem vividas, né? Na verdade, é todo um trabalho, eu diria assim, eu diria que o trabalho é esse fortalecimento pessoal, tá? E como que a gente vai estar fazendo, ou enfim, se desenvolvendo esse fortalecimento pessoal? Quanto mais a gente poder estar conectados consigo mesmo, prestando atenção justamente nessas questões emocionais de cada um, né? Como que eu reajo a tal situação, como que eu lido com as minhas emoções, né? Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante para a gente poder estar lidando melhor, então, com as questões de vida, com as pressões sociais, enfim, com as questões de estudo, né? Então, isso é muito importante, porque quando eu me sinto mais fortalecido, automaticamente eu vou conseguir enfrentar melhor as dificuldades e as adversidades do dia a dia. Então, essa é a grande questão. E como que eu posso estar me fortalecendo? É essa busca, digo, é uma busca constante na nossa vida, né? Desde que, vamos dizer assim, desde que a gente nasce até o dia que a gente vai partir, assim, que é a gente procurar se conhecer e existem várias formas disso, né? Claro, essa questão, assim, da nossa socialização é de extrema importância, a gente está podendo, porque na verdade nós, como seres humanos, a gente só existe através do outro, né? Desde que a gente nasce, né? Então, já começando com os nossos pais, aí depois a gente vai estendendo para a família, para a sociedade. Então, a gente só se constitui como um ser humano através dos outros. Então, nós somos seres sociáveis. Então, nós precisamos estar se relacionando, né? Dá para dizer o tempo todo assim com as outras pessoas. É isso que vai gerar o nosso autoconhecimento. Claro, também quando a gente percebe, por exemplo, que algo não está muito bem com a gente, né? Buscar ajuda, isso é muito importante, não ter esse receio, sabe? Hoje nós temos está muito fortalecido e nós temos vários profissionais na área da psicologia, por exemplo, né? E na área da saúde como um todo, né? Muitos profissionais à disposição, né? Para poder estar
dando esse suporte quando necessário, né, essa ajuda. Inclusive a própria psicoterapia também é uma coisa importante. As pessoas acabam buscando o atendimento mais quando estão já com algum sintoma, algum adoecimento. Mas a gente sempre fala assim, buscar a psicoterapia como uma prevenção, né? Porque a psicoterapia, na verdade, o maior objetivo dela, um dos maiores objetivos dela é esse autoconhecimento. A pessoa poder estar se conhecendo melhor, sabendo melhor as suas emoções, de como vai reagir aqui e ali, como melhorar, o que tem que ser melhorado. E aí, automaticamente, isso vai gerar esse melhor enfrentamento das situações, né? De maiores desafios na vida, né? E do jovem, então, essa questão mais relacionada aos estudos, né? Que é muito importante, né? Aí chega uma hora, assim, tipo, na finaleira ali do ensino médio, no terceirão, dá um medo, porque a gente fica pensando essa coisa de Enem, vestibular, Sim, complicado, sim, bem complexo. exato. Mas eu diria assim, quando a gente, aí é importante isso, assim, a questão desse autoconhecimento, isso vai gerar o quê? Uma autoafirmação, enfim, uma autoestima mais fortalecida. E aí, automaticamente também, né, a gente vai poder estar se sentindo mais seguro para enfrentar. Claro, vai sentir a insegurança, o medo, mas assim, ó, eu sempre digo, por exemplo, tu vai para uma prova, né? Então, claro, tu tem que te preparar para aquilo, né? Tu tem que estudar. Acho que claro, isso é básico, né? Então, tem que estudar, né? Tem que se preparar. Daí chega o momento, dá aquela insegurança, né? Aquele receio, aquele medo. E aí, daqui a pouco, tu começa a fazer a prova. Daí, bom, vamos trabalhar essa ansiedade. Não, cara, aí entra essa autoconfiança, né? Os famosos brancos, enfim, é justamente a ansiedade tomando conta da gente. Ah, acho que eu não vou conseguir fazer, não me lembro disso aqui. Calma, eu tenho uma receitinha, eu brinco assim, calma, respira, conta até 10, até 20, se precisar. Não, vamos lá, vamos por etapa, né? E aí, bom, eu estudei, eu me preparei, eu confio na minha capacidade, sim, eu tenho capacidade e vamos lá. E ainda em último caso, bom, se caso não der, ou aquelas questões que eu não vou, ou enfim, o que eu não conseguir, depois então eu vou avaliar, ver como é que eu posso recuperar, enfim, esse trabalho consigo mesmo, assim, né? Isso é muito importante. Uma pergunta também feita foi: como identificar os sinais de que o estresse e a ansiedade estão começando a afetar o bem-estar mental e emocional? Na verdade, principalmente quando eu percebo que, vamos dizer assim, que algo ou alguns sentimentos, algumas emoções eu sinto que estão fugindo assim do meu controle, sabe? Que eu estou tendo mais dificuldades de ter esse controle, né? Por exemplo, a questão da ansiedade, né? Que é muito comum nos dias atuais, assim, quer dizer, todos nós sentimos, mas nesse mundo mais, vamos dizer hoje, agitado, conectado, coisa e tal, querendo ou não, sim, isso inclusive estatísticas, né, estão comprovando, as pessoas, enfim, os jovens, as pessoas em geral estão mais ansiosas, né? Porque a ansiedade até um certo ponto é natural, é normal, todos nós sentimos. Mas justamente quando eu percebo que eu não estou mais conseguindo controlar ela, né, ela está tomando conta, sinal de alerta, né? Então, um momento para buscar ajuda, né? E já engatando nesta, como os amigos e familiares podem reconhecer e apoiar alguém que está enfrentando esses casos? Isso é muito importante também. Isso aí entra uma questão bem significativa, que eu também me reporto aos dias atuais, que é a questão assim, ó, como eu tinha colocado antes, na convivência, né? A gente precisa conviver com o outro. O que é conviver com o outro? Conviver e estar com o outro, né? Quando eu falo outro é de uma forma geral, né? Familiares, amigos, enfim, sociedade, né? Porque é só, eu sou, como diz, eu brinco que eu sou dos tempos dos antigos, né? Assim, mais de antigamente, como se diz, porque isso as pesquisas também mostram, né? A gente precisa estar no contato físico, próximo, real, olho no olho, tá? Isso é muito importante, porque é só dessa forma, por exemplo, que a gente vai estar podendo estar
prestando atenção no outro, né? Conhecendo o outro, porque é através dessa troca, desse relacionamento que eu vou conhecer. Não tem outro como eu conhecer o outro virtualmente, né? Então, isso é muito importante. A gente não pode, enfim, em detrimento da questão do relacionamento real, próximo, físico, com o virtual, que a gente vê muito hoje em dia, né? Porque é só nesse contato que a gente vai estar podendo realmente conhecer a outra pessoa, quem é ela, tá? E eu conhecendo a outra pessoa, tá? Eu vou poder observar, eu vou identificar, né? Opa, eu conheço, desculpe, Júlia. a Júlia. Eu conheço a Júlia, eu conheço o Cauã, né? Enfim, estou conhecendo, né, agora hoje mais né, próximos, enfim. Então, assim, eu vou perceber, né? Eu conheço a Júlia, eu conheço as características através da nossa convivência, eu fui conhecendo cada vez mais, fui conhecendo, me aproximando, né? E aí, então, eu vou perceber quando a Júlia e o Cauã não estão bem. Opa, o que está acontecendo? Como eu tenho essa proximidade, eu vou poder estar perguntando, Cauã, tem alguma coisa que está sentindo hoje? Júlia, tu está diferente? Pode me dizer, quer trocar comigo? Então, isso é extremamente importante, porque é aí que eu vou poder estar identificando que algo não está bem e podendo estar me oferecendo, né? Aí entra a questão da empatia, do respeito, desses valores tão importantes dos nossos relacionamentos, para poder estar estendendo a mão, né? Poder estar ali próximo, dizendo, olha, estou aqui, estou ouvidos estou aqui aberto, se tu precisar, pode contar comigo, sabe? Isso é extremamente importante. E aí que eu vou poder estar identificando e podendo estar, quer uma ajuda? Como é que eu posso estar te ajudando? Enfim. E aí, de repente, até fazer algum encaminhamento, alguma coisa que possa, né, estar auxiliando essa pessoa que está precisando, né? É realmente muito importante. Continuando com as perguntas. De que maneira o diálogo aberto sobre sentimentos e emoções pode contribuir na adolescência? Também uma pergunta muito importante, porque quanto mais nós dialogarmos, né, sobre as nossas emoções, ou enfim, nessa busca, como eu coloquei, de poder estar identificando elas e conhecendo melhor elas, mais eu vou conseguir lidar, né, com essas emoções, enfim, com essas... E é bem isso, assim, é nessa troca e nesse diálogo que esse conhecimento vai acontecendo, né? E claro, hoje que bom, hoje a gente tem, assim, acesso, muito mais acesso, né, à informação, enfim, mas isso também é uma coisa importante, ó. Não adianta, como a gente também já comentou em outros momentos, né, não adianta a gente só ter acesso à informação, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante hoje que a gente vê, assim, ó, que a gente questiona, assim, né, a superficialidade. Então, eu preciso me aprofundar mais também nessa busca, sabe? E hoje a gente vê, em função da questão, né, virtual ali, enfim, que é muito bom. Muitas vezes a gente mesmo, né, como disse, fica passando ali o dedinho ali, mas eu acho assim, ó, tem coisas, tem assuntos, principalmente no que se refere, assim, voltando a essa questão desse meu autoconhecimento, dessa troca, né, de eu poder estar lidando melhor com as minhas emoções, é aprofundar isso, né, é ler, é pesquisar, é buscar, e enfim, uma questão bem importante também, o diálogo, né, o que é dialogar, né, uma coisa que a gente também percebe que hoje em dia está mais difícil, está mais raro, porque o dialogar pressupõe isso, assim, ó, de a gente sentar, olho no olho, com calma, né? O diálogo não pode ter pressa, não existe, não combina, né? Então, entende? Essa pausa, esse parar, esse sentar, olhar um no olho do outro, conversar, e esse diálogo pressupõe, né, saber ouvir, sabe? Inclusive, ó, deixa eu até mostrar aqui um livro que eu tenho aqui, que eu estou terminando, e é muito, muito interessante, que é bem... Na verdade, ele fala aqui, né, o palhaço e o psicanalista, claro que fala aqui de uma área, uma especialidade dentro da psicologia,
mas na verdade ele é bem tranquilo, assim, sabe? É uma Sim. sugestão de leitura, porque fala muito essa questão, assim, o que realmente é um diálogo, sabe? Essa questão do saber ouvir, né? Realmente, o que é escutar realmente o outro, né? É tu estar ali realmente aberta a ouvir o outro. Que a tendência das pessoas vamos dizer assim, elas falarem e não estarem muito abertas a esse ouvir realmente o outro, a demanda que vem do outro, sabe? E hoje, então, muito mais, assim, com essa tendência, assim, dessa pressa, Eu sempre digo, a gente não pode entrar nessa questão global ou, enfim, essa questão, né, muito hoje, muito, bom, questão a sociedade líquida, né, do Zygmunt Bauman, né, que fala questão assim, nós, sabe, eu sempre digo assim para as pessoas também que eu, né, trabalho, converso assim, calma, senta, as pausas, eu preciso parar, até para essa autoanálise, eu preciso parar, eu preciso refletir, e isso a gente percebe que hoje está faltando muito, sabe, né, eu não posso entrar nessa roda viva, assim, sabe, eu tenho que, não, calma, eu tenho que respeitar o meu ritmo, eu tenho que parar, eu tenho que refletir, por exemplo, alguma coisa que tenha acontecido, né? Por exemplo, vocês na escola lá de manhã, né? Alguma coisa que aconteceu, alguma questão ali relacional com um colega, né? Enfim, entender aquilo. Na hora, às vezes, realmente a gente não vai conseguir. Mas aí, justamente depois, essa reflexão sobre o que eu vivi, o que eu troquei, aí que vai acontecer esse aprendizado, esse conhecimento, esse autoconhecimento. Uma coisa que a gente viu até, inclusive, no Grêmio, para decisões, a gente tem um prazo de 3 dias ali pra gente ver o que aconteceu realmente, para daí sim, tomar uma decisão, né? Isso, ótimo, isso aí, né? Porque a gente precisa refletir, não pode assim, até que são, como você fala, as decisões, né? Sim. Elas precisam ser tomadas de uma forma calma, tranquila, né? Para, enfim, ter assim, quando for decidido, enfim, ter agora me fugiu a palavra, mas assim, as consequências, enfim, boas, né, significativas e não negativas, no caso. Porque a gente fica muito, eu até comento muito com isso nas reuniões, a gente fica muito bêbado pelos sentimentos do momento, que são sempre muito fervorosos, e esquece de pegar e tentar pacificar e ficar sobriamente para pensar sobre. Porque acontece de vez em quando, tem um evento ou outro ali que a gente sempre se estressa, acaba que é uma escola grande, tem alunos. Sim. Então, o ideal acabou o evento, vamos pegar e tirar uma folga, galera. Uns 2 dias aqui pra gente se acalmar, pra ver o que aconteceu e ver o que a gente pode melhorar pro próximo evento. Isso aí. É muito importante o diálogo mesmo, como salva vidas, né? Exato. Isso é com relação, né, à questão preventiva, assim, do adoecimento psíquico e também, então, falando da questão, né, desse nosso mês, né, Setembro Amarelo, essa questão do suicídio é de extrema importância. Na verdade, é isso que mais vai realmente salvar e prevenir, né, a vida das pessoas, assim. Essa troca, né? Como eu falei antes, assim, porque se eu conheço outra pessoa, eu vou perceber que ela não está bem. E, enfim, e também, vamos dizer assim, essa rede de apoio, sabe? Ela é extremamente importante, sabe? Porque, na verdade, daqui a pouco, claro, não vou ter essa proximidade com muitas pessoas, a gente sabe, assim, que a amizade mais próxima são algumas pessoas que a gente tem esse vínculo mais próximo. Mas aí, como eu vou poder estar ajudando talvez alguém que eu não conheça, né? Bom, aí entra essa questão justamente dessa empatia, né? Dessa empatia e dessa rede de apoio, assim, né? Então, por exemplo, lá na escola, né? Como foi comentado antes, se eu sinto, por exemplo, assim, que tem esse lugar, né, ou esses lugares em que eu posso me apoiar, por exemplo, isso é muito importante, né? Por exemplo, às vezes quando tem um problema sério em casa, né, um problema relacional, familiar, que, enfim, é muito comum também, né, hoje bastante, né, as famílias, assim, de uma forma geral, com mais dificuldades, assim, relacionais, né, então, bom, eu sinto que lá na escola eu vou ter esse suporte, sabe? E aí entra, né, desde a questão do coleguismo, né, dos colegas, enfim, os professores, então, claro, também lá os setores específicos, né, a
Hoje, que bom que tem a escola lá também, né? A área da psicologia, né? Tem estagiária de psicologia, então isso é muito importante, né? E tomara que tivesse, assim, essa questão efetivar mesmo, assim, profissional, de estar lá o tempo todo, e também a área, então, ali da coordenação, né? Da direção da escola. Então, isso é muito importante para poder estar dando esse suporte, assim, os alunos se sentirem que tem esse apoio lá. E também não citou o coleguismo. Um colega citar pro outro, eu acho que tá na hora de você começar a procurar uma ajuda porque não tá tão legal, né? Isso, exato, sabe? Então, isso é de extrema importância. Sim. Miriam, em nome de todo o GBECO, a gente agradece de coração pelas palavras, pelo apoio, por tudo. Sim. Foi ótimo entrevistar a senhora. Eu que agradeço, sabe? Eu estou aqui, né, à disposição, sempre que vocês precisarem, enfim. Claro que dentro também, às vezes, né, do meu trabalho, a gente vai se dividindo, assim, mas enfim, sempre vou estar à disposição e eu penso que sim, sempre vai ser essa troca, sempre vai ser importante, sempre vai ser um aprendizado, sabe? Eu digo assim que eu aprendo muito também, muito com as pessoas com quem eu, né, trabalho, atendo, enfim, uma área que eu gosto de atender muito é a adolescência, enfim, essa fase inicial da vida adulta. Eu acho assim que é uma fase muito rica, muito bonita, né? E nossa, sabe, acho que a gente tem que ressaltar essas coisas positivas, assim, porque também às vezes tem uma questão assim muito, às vezes pejorativa, né, com relação aos jovens e coisa e tal, e eu penso o contrário, assim, sabe? E, né, eu vejo assim uma fase muito criativa, nossa, de muitas, claro, como dizer, um turbilhão, né? Mas assim, um turbilhão para as coisas boas, né? Então, claro, também, como foi falado, essas inseguranças, mas que podem ser muito bem trabalhadas, né? E aí, então, sim, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. E para quem está nos assistindo, lembre-se que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E quando precisarem, não hesitem em pedir ajuda. E Miriam, muito obrigada pela sua colaboração com as respostas às nossas perguntas. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e siga o GBECO em todas as redes que estão aparecendo aqui na tela. Até a próxima!